Olá, amigos, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de estudos da obra Perturbações Espirituais, do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. Nessa ocasião, nos reunimos para estudarmos o capítulo 11 da obra. E antes de passarmos para o início do nosso trabalho, gostaríamos de convidá-los para nos unirmos em prece e nos prepararmos para esse momento. Divino amigo, mestre das nossas vidas, por uma oportunidade mais que o teu amor nos concede, aqui estamos reunidos para avançarmos nesta proposta de estudo mais aprofundado desta obra que nos chega como verdadeira revelação para orientar os nossos trabalhos enquanto espiritistas que nos comprometemos com a mensagem consoladora. Por isso, Mestre Jesus, te pedimos o envolvimento dos benfeitores espirituais responsáveis por este estudo, por este trabalho, para que cada um dos que estejam conectados com essa proposta possam estar com as mentes e corações abertos, para que a mensagem chegue, fortalecendo os bons propósitos. E assim, agradecidos, iniciamos o nosso estudo. Que assim seja. Como falamos, amigos, nessa oportunidade nós estudaremos o capítulo 11 da obra, que o benfeitor intitula Esclarecimentos e Advertências. E estaremos aqui acompanhada pelas nossas queridas amigas Eulália Bueno, Gisele Risso e a nossa querida Vânia. E será ela, então, a Vânia, que iniciará os trabalhos, nos trazendo o resumo do capítulo. Então, Vânia, boas. Muito obrigada, Ângela e queridas amigas. Alô a todos que estão aí nos assistindo, que estão participando desse estudo tão importante do capítulo 11 do livro Perturbações Espirituais. É um capítulo assim tão importante que fica difícil resumir, porque é um capítulo que um grande benfeitor é que vai conduzir esta reunião. Então, conforme nós poderemos recordar do capítulo anterior, todos estavam em uma reunião mediúnica, os benfeitores e os encarnados em desdobramento. Então, após conversarem com aquele comunicante, o irmão Mulá, através da médium Vicença, Dr. Bezerra convida Mulá para que ele ficasse ali por uma semana, a fim de conhecer melhor os trabalhos. E após, adormeceu. Mas a reunião continua. Agora, então, com o ilustre convidado, o espírito Macário, que foi mártir do cristianismo, e ele começa a contar um pouco da sua história, que é muito emocionante. Ele diz: quando o imperador Diocleciano, que foi o imperador romano, que realizou a mais sangrenta perseguição aos cristãos durante o Império Romano, então esse imperador Diocleciano, instigado por Galério, que também iria ser imperador, foi o principal apoiador do expurgo dos cristãos. Então, instigado por Galério, no inverno de 303, ele deu início à mais feroz perseguição aos cristãos,
iniciada no dia 24 de fevereiro, e os verdadeiros discípulos de Jesus perderam os parcos direitos que desfrutavam e foram convocados ao testemunho, quer dizer, à morte. Cristão que me tornei na África do Norte, diz ele, residia em Roma e participava dos encontros cristãos. Fui aprisionado, açoitado violentamente e aguardei o momento de oferecer a Jesus a minha pobre existência, como forma de agradecer-lhe a mensagem sublime que honrava nas minhas horas. Ano 303. Pai de família, minha mulher e minhas 2 filhinhas, de 12 e 14 anos, foram também aprisionadas, porque não abjuraram a fé quando lhes foi imposto, fazendo-me sofrer inominável dor, compensada com a certeza do reino que Jesus nos havia prometido. Fomos atirados às feras, em espetáculo, com a presença do imperador e do seu séquito. Fomos estraçalhados pelos dentes afiados e patadas fortes dos animais esfaimados, para aquele inovidável entardecer. Fazia frio e o céu estava pesadamente nublado, mas, apesar disso, todos sentíamos a presença de Jesus. E após esse pavor inicial da entrada na arena, um bálsamo tomou conta das nossas energias e o anjo da morte recebeu-nos após as terríveis mordidas e despedaçamentos. Quase de imediato, ainda enquanto as carnes fremiam nos últimos estertores, um amanhecer inigualável de sóis substituiu a noite e pudemos ver a glória da vida em toda a sua exuberância, com os espíritos bem-aventurados recolhendo os recém-desencarnados. As lágrimas copiosas brotavam em nossos olhos, escorriam em abundância e fomos conduzidos para uma região formosa. E, desde então, encontramo-nos a serviço do Mestre Incomparável, trabalhando pela preservação dos seus ensinamentos. Os séculos sucederam-se, e onde quer que a palavra do mestre Galileu seja enunciada, somos convocados para cooperar com os heróis abnegados ceareiros da esperança e da paz. Eis-nos, pois, aqui, a serviço do sublime amigo e benfeitor, nesta grave situação que o Consolador enfrenta na terra, vindo dar cumprimento à sua promessa de não nos deixar órfãos. O Espírito da Verdade e os luminares benfeitores multiplicam os santuários de educação espiritual, a fim de atenderem a humanidade nesta grande noite que precede o alvorecer da nova era. Cada vez mais aumenta nossa responsabilidade. Então, Filomeno de Miranda diz que todos encontravam-se emocionados diante daquele apóstolo do bem que os céus enviaram a eles em socorro dos trabalhadores da luz. Pude observar, diz ele, que o irmão Mulá, embora insono, era abençoado em socorro providencial pelas vibrações que reinavam no ambiente e o penetravam. Então, o benfeitor Macário, voltando-se agora para os companheiros encarnados, envolvidos nos graves conflitos
promovidos pelos adversários de Jesus, falou-lhes com firmeza, mas com ternura paternal. Então, agora vêm as advertências que cabem a todos nós, trabalhadores da seara espírita. Ele começa dizendo: esta é uma luta inglória, cujos danos repercutirão no vosso destino. Recordemos que Jesus nos ensinou que o escândalo é necessário, mas infeliz o escandaloso, porque as leis dispõem de mecanismos especiais para educar. Não é necessário que nós façamos as leis de retificação. Fostes convidados para estabelecer o reino de Deus na terra, amparados pelos numes tutelares com os quais conviveis conscientemente através das memoráveis comunicações mediúnicas. Sois gentis com os desencarnados em aflição? No entanto, voltai-vos uns contra os outros, como se fossem chacais esfaimados por questiúnculas egóicas. Não sois vós, embora a imprudência vos pertença. Alguns de vós estáis sob danosa inspiração, que necessita ser rechaçada com veemência. Despertai para o amor em toda a sua plenitude, ajudando-vos uns aos outros, sendo misericordiosos com aqueles mais fracos que tombam pelo caminho. Esta me surpreendeu, para a gente ser mais misericordioso com os mais fracos. E normalmente nós não fazemos isso. É tempo de dialogar, diz ele, em vez de competir, de ajudar e não de criar embaraços. A queda de alguém a quem somos inamistosos é razão de preocupação social, porque quando um trabalhador tomba, o grupo todo fica ameaçado. Erguei-vos na solidariedade, a palavra do século. Aquele que hoje está com a responsabilidade da administração, amanhã estará na de um anônimo, servindo sempre, porque o importante não é o posto, não é a posição de relevo. Dissolvei o veneno da maledicência, ajudando-vos como anteriormente, corrigindo o que se faça necessário e lembrando-vos que tereis de dar conta da vossa administração, da vossa conduta, das vossas ações. Diz Manuel Filomeno de Miranda que o benfeitor fez uma pausa, dando lugar a que os presentes nos olhassem a todos e constatassem todos o escárnio pelo qual se lutava, o desvio do rumo que se haviam permitido os bons servidores de Jesus, ensejando oportunidade para a hipnose morbífica. E logo o benfeitor prosseguiu. Quando voltarem ao corpo material, lembrai-vos de alguns conceitos aqui enunciados, do sonho confortador, e estareis com os sentimentos acalmados. Mantende esse estado da alma, deixai a arena das paixões para aqueles que ainda não conhecem o Galileu e vivei de acordo com os seus princípios, nos quais o ego cede lugar em todas as circunstâncias, e dizer que esta renúncia que poderemos fazer nos dará a oportunidade de estarmos mais próximos de Jesus. A abnegação nos enriquecerá de alegria e o perdão das ofensas será o selo de luz sobre o documento dos compromissos novos
de ajuda recíproca. Não temais, porque o Senhor está conosco e a obra é dele, que nos cuida, nos ampara, embora as dificuldades que semeamos pelo caminho. E vem então mais uma recomendação. Um grande inimigo que necessita ser combatido com eficiência é o egoísmo. Essa herança infeliz do processo da evolução antropológica, que são como algemas fortes em nós. E mais, o êxito do grupo social depende do membro mais frágil, olha aí de novo, que pode ele ser o acesso do desequilíbrio geral. Então, por isso, nós temos que cuidar do membro mais frágil. Indispensável, portanto, que a solidariedade floresça entre todos, mediante o auxílio recíproco e a tolerância fraternal. Desde que ouvistes o convite de Jesus para trabalhardes na sua seara, nenhuma condição vos foi imposta, diz o benfeitor, nem exigistes que o vosso próximo fosse um bem-aventurado para vos servir de modelo. Então, por que, de um para outro momento, vos transformais em seus juízes inclementes, laborais em vosso favor, em função do chamado superior? Que pretendeis aqueles que vos transformastes em agentes de dissensão, acusando os próprios irmãos? E diz: quando o céu escurece durante o dia, logo vem a tempestade. O Senhor retirará do mal desses dias lições preciosas para os novos fiéis servidores da verdade. Estes novos fiéis, eles enfrentarão não mais o circo, não mais o degredo, a crucificação, porque os tempos mudaram, mas eles enfrentarão ainda os sentimentos de vingança e de rancor que se alteraram muito pouco durante todo esse tempo, exigindo ainda de nós o sacrifício nesse sentido, como se fôssemos os novos mártires abnegados servidores de Jesus. E diz que as infâmias medievais ainda se repetem. E não são poucos, diz o benfeitor, os discípulos equivocados na seara. Sabemos disso. Mas o Mestre conhece-os e cuidará deles, sem a necessidade de serem estigmatizados e atirados ao desprezo dos zombeteiros. Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos que Deus é amor. E aí ele diz: teremos novo ensejo de encontro amanhã, quando voltaremos a atender o nosso querido irmão que tem chefiado esta situação quase deplorável em que se encontra a nossa amada instituição. Permanecei no bem e sereis dulcificados e felizes, porque nenhum mal pode haver onde se encontra a mensagem da libertação. Então, Manuel Filomeno de Miranda diz que, ao terminar o aconselhamento, algumas lágrimas escorreram pelo rosto do benfeitor. O diretor da sociedade orou em profundo recolhimento e encerrou a reunião. E os cooperadores, espíritos cooperadores, se encarregaram de levar os encarnados em desdobramento de volta aos seus lares, e o grupo de Manuel Filomeno de Miranda, sob a direção do amoroso Dr. Bezerra de Menezes,
acercou-se do venerando Macário a fim de permutar experiências. Muito obrigada pela atenção. Nós que te agradecemos imensamente, Vânia. Você conseguiu nos trazer o capítulo com uma clareza muito grande. E que capítulo, não é, amigos? Que capítulo. Então, agora nós teremos os aprofundamentos desse capítulo magnífico. E ele será iniciado, então, os aprofundamentos serão iniciados pela nossa querida Gisele. Passamos para você a palavra, Gi. Obrigada, Ângela. Obrigada, Vânia, pelo excelente resumo. Olá, Eulália. Queridos amigos que nos acompanham nesse estudo, é com grande alegria que hoje estamos aqui para dar um pouquinho da nossa contribuição, nosso olhar a respeito desses graves alertas que o benfeitor nos apresenta, né, no capítulo 11. Então, nós gostaríamos de começar falando um pouquinho a respeito desse Édito de Milão, bem brevemente mesmo. Ele foi, então, promulgado no dia 13 de junho de 313 pelo imperador Constantino, que vai, então, assegurar a tolerância e a liberdade ao culto para os cristãos. Então, até 313, os cristãos eram perseguidos, eram martirizados, entregues às feras, queimados vivos, né, como tochas humanas. E eu achei interessante fazer uma análise do porquê que ele cita, né, esse período, esse Édito de Milão, porque aí a gente vai observar um pouquinho adiante na história que é a partir desse Édito de Milão de 313 que a igreja, né, o cristianismo, na verdade, ele vai se misturando com o império, porque logo mais à frente, um pouquinho mais à frente, é tornado, então, declarada, oficializada a religião oficial, né, do Império Romano, como, então, a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí os cristãos deixaram de ser perseguidos para se tornarem perseguidores. E aí, desde então, os cristãos, acredito que a maioria de nós, desde aquela época que nos candidatávamos ao cristianismo, tivemos muitas reencarnações dentro dessas possibilidades, tanto da igreja quanto do império, envolvidos com essa disputa, com esse poder que envolvia o nome de Cristo, o nome de Deus. E muitas foram as guerras declaradas em nome desse cristianismo, em nome de Deus. Como nós já estudamos nas outras obras e temos vindo estudando também nessa agora, Perturbações Espirituais, demonstrando que somos devedores. Esses espíritos que hoje se nos apresentam como inimigos, como justiceiros, eles chegam até nós porque nós erramos muito em nome de Deus. Utilizamos desse poder, dessa disputa de vaidades, né, de dinheiro, de querer ser politicamente aceito, né, dominadores que nós fomos. E aí na história nós vamos encontrar várias guerras, né? Inclusive, Divaldo Franco sempre cita nas suas palestras que as guerras em nome das religiões ultrapassam em muito todas as outras guerras, o número de mortos. Então, nós não somos vítimas. Quando nós olhamos um caso de obsessão, às vezes, equivocadamente, pensamos assim, nossa, coitado do obsidiado. Mas nós nos esquecemos de olhar para o obsessor, que naquele momento se apresenta como um espírito feroz, né, das trevas, articulando a sua vingança, mas, na verdade, é alguém que está profundamente ferido, que foi traído, que foi vilipendiado de todas as formas. E pior ainda, né, nós fizemos isso, nós, humanidade, né, fizemos isso, declaramos essas guerras e utilizamos do nome de Jesus. Então, eles aprenderam a odiar o Cristo e todos aqueles que nos intitulamos cristãos, né, que nos oferecemos para o trabalho. Ainda que sejamos pequenos, mas nós queremos trabalhar na vinha do Senhor. Então, por conta dessa mistura, né, do cristianismo com o poder,
com as disputas, nós carregamos em nós esses débitos e também trazemos, ao mesmo tempo, essas mesmas tendências, como a gente vê nesse capítulo. As tendências de disputa de poder dentro da casa espírita agora, porque nós agora somos espíritas nessa reencarnação. Então, às vezes, nos vinculamos, nos atrelamos muito aos cargos e não nos damos conta que o que importa mesmo é o encargo, conforme a história de vida de Dr. Bezerra de Menezes vem nos trazer, né? Quando ele estava vivenciando as dificuldades desde aquela época do espiritismo nascente aqui no Brasil, onde já existiam as disputas, já existiam os grupos que se denominavam religiosos e cientistas e brigavam e se separavam, quando ele acaba se afastando um pouco desse jogo de vaidades e de disputa pelo poder, quando então Ismael, o benfeitor, vem trazer uma mensagem através de Frederico Frigner, pedindo que possam ir bater a porta de Dr. Bezerra de Menezes, pedindo para que ele voltasse a trabalhar junto à Federação Espírita Brasileira, na época, que estava sediada no Rio de Janeiro. E o que ele fala é muito significativo para todos nós espíritas, porque o que ele vai falar, a resposta dele, vai dar conta de que ele estava mais preocupado com os encargos do que com o próprio cargo, que ele não fazia questão de voltar para ser presidente disso, líder daquilo, né? E ele aceitaria voltar com uma condição, a condição de que tudo aquilo que ele pensasse, que ele expusesse, fosse aceito. Que se começassem as contestações, as brigas, as disputas novamente, ele se afastaria. Então, isso não é algo novo. Isso também faz parte de todos nós, né? Ainda da nossa natureza humana, que decorrente do nosso espírito, que ainda é imperfeito. E aí nós vamos encontrar um importante alerta também no livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Pereira Franco, quando aquele espírito das trevas vai nos falar a respeito das 4, não é nobres verdades, eu já vou lembrar certinho o nome, mas ele vai fazer uma comparação das 4 nobres verdades apresentadas por Buda, dizendo que, na verdade mesmo, o que eles instigariam na gente são essas outras 4 fragilidades que todos nós temos. E aí ele vai destacar, em primeiro lugar, a questão da sexualidade. E aí essa parte eu não vou me referir nesse encontro, nesse estudo, porque o capítulo vai falar a respeito mais do narcisismo, que é o segundo ponto, e do poder e do dinheiro. Do dinheiro nem tanto, mas mais do narcisismo e do poder. E aí, então, essa entidade das trevas, ela diz assim, que o narcisismo, ele é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade, que ainda são inerentes aos seres humanos. Então, eles tinham como objetivo fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação, que é item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal de crescimento e de libertação. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando-o e enlouquecendo. Exige corte e suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação. Pavoneando-se, exibindo-se, o indivíduo destrutura-se e morre nos objetivos maiores, para cuidar apenas do exterior, do faustoso, a mentira de que se insufla. E aí, na sequência, ele vai falar a respeito do poder, né? Dizendo que o poder também ainda tem prevalência na natureza humana, que é remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, e se expressa de várias formas, sem disfarce ou escamoteado, explorando aqueles que se lhe submetem e desprezando-os ao mesmo tempo,
pela subserviência de que se fazem objeto, e aos competidores e indomáveis detestando por projetar sombra. O poder é alçapão que não poupa quem quer que lhe caia na trampa. Ademais, a morte advém e a fragilidade diante de outras forças aniquila o iludido. É uma condição que é inerente a todos nós. Nós conhecemos muito aquele ditado popular que diz, né, quer conhecer alguém, lhe dê poder. E realmente nós dizemos assim, não, mas eu não, se fosse político, eu não desviaria, se tivesse o poder, eu não seria autoritário. A gente fica nas suposições, mas nós só poderemos realmente atestar e testar essas supostas virtudes que nós temos para sermos honestos, para sermos humildes, quando estamos vivenciando aquela experiência, quando a vida nos oportuniza passar por aquela provação. E muitas vezes nós falhamos, nós erramos, né? E no passado já erramos muito, então agora é a nossa derradeira oportunidade, antes que a transição ocorra, né? A transição planetária ocorra, é de acertarmos nessa encarnação e sermos fiéis até o fim. E aí a entidade diz assim, quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Aqui o nome. 4 legítimas verdades ele apresenta. Certamente, aquele que vencer uma ou outra, tombará em outra ou em várias ao mesmo tempo. É, de certa forma, positiva essa mensagem, porque nos serve de alerta, porque assim nós conseguimos ficar vigilantes, sabendo que nós precisamos nos conhecer. Então, nós precisamos fazer um mergulho interno desse autoconhecimento que Kardec coloca na questão 919, aliás, os espíritos colocam, né? Conhece-te a ti mesmo, para que nós possamos nos livrar dos males, nos libertarmos do mal, evoluirmos. E aí, então, sabendo onde estão os nossos pontos mais vulneráveis, desses 4 que a entidade citou, nós estaremos mais alerta, porque são através desses pontos que as entidades se conectam conosco, as entidades obsessoras. Então, se a gente ainda não tem aquela virtude conquistada, se eu estou em processo de conquista para vencer qualquer tipo de vício, eu preciso, né, como a gente fala no ditado popular, andar com o evangelho embaixo do braço, uma figura de linguagem, para dizer que eu preciso sempre estar conectada com as fontes superiores da vida, em oração, não só em pensamento, mas principalmente nas nossas atitudes. E a querida benfeitora Joana de Ângeles traz uma mensagem psicografada por Divaldo, quando ele estava numa viagem na Rússia, intitulada O Tormento do Egoísmo. E algumas pinceladas dessa mensagem, elas casam muito bem, né, com a mensagem deste capítulo 11, vão corroborar o que o benfeitor Filomeno de Miranda fala. E aí, então, a benfeitora vai nos explicando que essa desgovernança perturbadora do ego, que está sempre vigilante, sempre dominador, em luta contínua para se manter, se deve pela razão de nós termos medo, ela coloca o ego ter medo, né? Mas o medo é nosso, de perdermos a posição de que desfrutamos. Então, segundo a mentora ainda, é o ego que se cerca dessa presunção, da avareza, do ciúme, da desfaçatez, de suspeitas constantes, de censura aos outros. É muito fácil quando nós nos colocamos na posição de acusadores, apontamos as falhas alheias, mas é muito difícil que a gente arregace as mangas e vá lá trabalhar junto daqueles que são o elo mais fraco ou são aqueles que estão dificultando a marcha dos trabalhos na casa espírita, no movimento espírita. Então, é tudo em razão desse ego. Ela diz ainda que o egoísmo é virose e perigosa, que ataca a sociedade contemporânea e também da mesma forma como atacou em todas as épocas da história da humanidade. Então, nós devemos evitar agasalhar o egoísmo e os seus disfarces,
como uma forma segura da gente se prevenir, se precatar das suas vigorosas constrições. Aí ela vai apontar que não foram poucos os missionários do bem que se permitiram tombar nas artimanhas nefandas do egoísmo, conforme hoje também sucede em todos os segmentos da sociedade. Enquanto nos atormentamos nas sensações do medo, da incerteza, das suspeitas, a prepotência vai nos alucinando. Mas quando nós percebemos que nossa segurança se encontra no ser e não no poder, nos valores internos e não nas aquisições de fora, nós passamos automaticamente para os comportamentos pacíficos e pacificadores. Porque nós aí vamos nos dar conta de que as posições na Terra, os cargos, os títulos, eles não têm nenhum valor no mundo espiritual. É um meio para que a gente possa trabalhar, e nós temos que ter aqueles que lideram. Muitos também fogem do compromisso, porque sabem da responsabilidade, mas nós temos que ter aqueles que se candidatam, né? Então, que nós possamos apoiá-los, somar com eles, ombreá-los, e não ficarmos como aqueles que ficam observando os palhaços no circo para que caiam da corda bamba, pelo contrário. E aí, então, para finalizar aqui a nossa fala a respeito desse capítulo, nós gostaríamos de trazer trechos de algumas mensagens do benfeitor venerando, do Dr. Bezerra de Menezes, por Divaldo Pereira Franco, porque ele vai falar ao longo de todas as comunicações que Divaldo nos traz a respeito do nosso comprometimento enquanto servidores de Jesus. E também vai falando a respeito do que é para nós hoje nos entregarmos em holocausto, que o holocausto hoje ele é interno, é de sentimentos, é de superação dos vícios para a conquista de virtudes. E aí, então, a primeira mensagem que nós gostaríamos de trazer, né, um trechinho, Bezerra de Menezes fala aos membros do Conselho Federativo Nacional. E ele vai dizendo assim, que é imprescindível que nós mantenhamos a flama do ideal, a fim de que tremule acima de todas as vicissitudes, apontando o rumo como a esperança que não pode faltar na busca da felicidade humana. Repetem-se os dias ásperos do cristianismo primitivo, quando a mensagem de Jesus penetrou nos corações que foram invitados a abandonar as carnificinas habituais para pautar a conduta pela solidariedade e o exercício do amor fraternal. São inevitáveis neste momento as dores superlativas, as inquietações de largo porte, as dificuldades, desafio. Jesus nos convidou para o testemunho, como outrora ele próprio testificou a legitimidade do mandato de que se encontrava investido. Não nos iludamos. As balizas da arena cresceram muito, e as feras que estavam em jaulas e subterrâneos esfaimadas, aguardando o momento do holocausto dos servidores do ideal, agora estão dentro de nós, em torno de nós, disfarçados, porém não menos ameaçadores e cruéis. Temos necessidade de porfiar no combate, mantendo o idealismo e a confiança irrestrita em Deus, valorizando a honra da fé que nos abraça. E aí ele continua orientando. Que outros discutam inutilmente, que diversos permaneçam distraídos na tribuna da controvérsia, que não levam a lugar nenhum. Que um grande número aplique o seu tempo no verbalismo vazio e na busca das coisas insignificantes, sem preocupação com as questões palpitantes e para as quais há importância em equacionar. As agressões, retribuamos com o perdão. A maledicência, ofereçamos a generosidade da compreensão. A violência, que ergue a mão para nos afligir,
Doemos a solidariedade fraternal, contra a qual nenhuma força humana pode lutar. E aí, por fim, um trecho da mensagem intitulada Transição Planetária. Ele vai nos alertando a respeito dessas obsessões, da obsessão, na verdade, que se torna uma pandemia, né? E que a gente não consegue se dar conta que está sendo muitas vezes teleguiado por essas entidades. E aí ele vem nos convocar dizendo que o Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Dai-vos as mãos. Que as diferenças opinativas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados. Que quaisquer pontos de objeção tornem-se secundários diante das metas a alcançar. Sabemos das vossas dores, porque também passamos pela terra e compreendemos que a névoa da matéria empana o discernimento e muitas vezes dificulta a lógica necessária para a ação correta. Mas ficai atentos, tendes compromissos com Jesus. E aí, numa outra mensagem que nós não vamos citar por conta do tempo, ele vai falar justamente, novamente, a respeito do nosso compromisso com Jesus. Ele afirma categoricamente, em diversas vezes, nós assumimos compromisso com o restabelecimento da verdade sobre a mensagem de Jesus. Não desistamos, não nos percamos no meio do caminho por quimeras, por coisas que passam, por coisas transitórias. Vigiemos as nascentes dos nossos sentimentos, para de repente descobrirmos se não é orgulho, se não é o ego falando mais alto, que possamos muitas vezes calar em benefício do coletivo, ainda que na nossa ideia estejamos 100% com a razão, porque afinal de contas, o trabalho é do Senhor e nós somos os seus trabalhadores. E sejamos fiéis até o fim. Agradecida pela atenção, então agora devolvemos a palavra para a nossa querida Ângela. Muito obrigada, Gi. Seus esclarecimentos foram belíssimos, profundos, e certamente nós vamos ter que ouvi-lo novamente, porque ele está carregado, como nós vemos da mesma maneira que o irmão Macário nos traz as suas orientações, os seus esclarecimentos e advertências. Você conseguiu buscar outros benfeitores que, vinculados também a essa tarefa do Cristo, nos fazem também muitas advertências. Muito obrigada, foi um lindo aprofundamento. E agora nós passamos também a palavra para a querida Eulália, para ouvi-la. Seja bem-vinda, Eulália. Boa noite, Ângela, querida, Vânia, Gisele, a todos que literalmente estamos com saudades de Jesus e que abrimos um espacinho para estar aqui ouvindo esses esclarecimentos e advertências. Gi, eu me segurei aqui, porque sendo a próxima a falar não dava tempo de chorar. Mas você foi muito feliz ao nos trazer a clareza desse benfeitor incomparável, que é Bezerra de Menezes, o exemplo de vida e conduta que ele nos deixou. E é bom nós começarmos falando que talvez em nossa mente nós não conseguimos nunca imaginar a grandeza do Império Romano. E ele caiu, ele findou por 4 motivos principais: invasões bárbaras, divisão entre o Ocidente e o Oriente, crescimento do cristianismo, o Deus único, mas acima de tudo ele caiu pelas disputas internas pelo poder. E isso a Gisele nos trouxe, não com as suas palavras, ela teve
o trabalho, a dedicação de se debruçar sobre excelentes livros, obras extremamente confiáveis, para nos provar que é exatamente assim e profundamente lamentável que essas advertências estejam sendo dirigidas aos espíritas, que estamos matriculados nas fileiras do Consolador prometido, do cristianismo redivivo. Como o benfeitor Macário, ele faz questão de frisar, depois de toda a sua narrativa, no parágrafo 14, ei-nos, pois, a serviço do sublime amigo, não é a serviço de nós mesmos, nesta grave situação que o Consolador enfrenta na Terra. Porque tudo conjuga não para servir ao Cristo, mas para usar o Cristo e servir a si próprio. Esta, diz ele no parágrafo 19, é uma luta inglória, cujos danos repercutirão no vosso destino. É óbvio que desde que este grupo iniciou, com a nossa amada Sueli à frente, ela que já está no mundo espiritual e com certeza trabalhando mais do que nunca com o seu conhecimento balanceado na sua humildade e no seu exemplo de caráter reto, digno, que nunca procurou palcos nem projeções. Mas no rumo do mundo de regeneração nos deixa muito claro que quem está à frente de todo esse processo é Francisco de Assis. E, obviamente, nós não poderíamos passar por um capítulo destes sem citá-lo. Ultimamente, temos buscado reler todos os romances de Emmanuel e, quando acaba, começa de novo, para apaziguar o coração e nunca nos esquecermos, porque todos nós estamos à mercê do ego, do egoísmo, do interesse pessoal e de outros objetivos que não fazem parte do objetivo maior do Cristo. Então, nós temos buscado livros que remontem aos fatos históricos de Francisco de Assis. Então, nós temos buscado Inácio Larrañaga, Tommaso Celano, que são baseados em documentos, e achamos uma afirmativa de Francisco que encaixa bem no nosso capítulo. E até parece que eu e a Gisele sentamos e combinamos, mas não dá tempo para isso. Então, esta afirmação está no livro de Inácio Larrañaga, o irmão de Assis, no capítulo Primeira Grande Aventura, em que Francisco diz assim: jogar uma bolsa de ouro pela janela é fácil. Receber 39 chicotadas sem piscar é fácil. Caminhar a pé descalço até o outro lado do mundo, açoitado pelos ventos, pisando na neve, é coisa relativamente simples. Com a ajuda do Senhor, pode-se até entregar o corpo às chamas ou à espada, apresentar o pescoço à cimitarra, ser torturado no tronco, arrastado por cavalos ou devorado por feras, e até mesmo beijar a boca de um leproso. Mas ficar calmo diante do fantoche e do ridículo, não se perturbar quando arrastam no chão a túnica do prestígio, não enrubescer quando é humilhado, não temer quando nos despem do prestigioso nome social e da fama, tudo isso torna-se muito difícil, humanamente impossível, ou é um milagre claro da misericórdia de Deus em ação.
humanamente impossível no sentido que o ser humano vem esquecendo que é um espírito imortal, que ele está tendo a oportunidade de evoluir aprendendo com Jesus, que ele não precisa investir e vencer no mundo para vencer a sua jornada evolutiva. Que tudo que nós conquistamos no mundo podemos perder de uma hora para outra, porque é um jogo de interesses, de valores, mas nós forjamos o nosso espírito no trabalho verdadeiro para que nada disso me abale como verdadeiro cristão. E mesmo assim, apesar disso, eu continuar de cabeça erguida, porque o meu objetivo, que deveria ser o objetivo de todos os cristãos, é servir a Jesus, é seguir o exemplo do Cristo. E ele segue. O mundo efetivamente não tem senão um sorriso de compaixão pela simplicidade. E de ordinário a despreza. Só o seu nome já serve para exprimir o desdém. A maior parte dos homens, isso precisa ser refletido, prefere que o chamem de velhacos, trapaceiros, maus, astuciosos, manhosos, pérfidos, falsos, dissimulados, a que o chamem de simples. É esta virtude tida em tão profundo desprezo que é preciso coragem para dizer uma palavra em seu favor, e ainda mais para praticá-la nas circunstâncias da vida. Simulação e fanfarronada, hipocrisia e dissimulação, fingimento e doblez não reinam apenas no comércio, na política e nas relações mundanas. Estes vícios, como veneno, estão espalhados em todas as esferas sociais e até no santuário íntimo da família. Lembrando que a casa espírita deveria ser para todos nós o santuário íntimo da nossa família espiritual, regido pelos benfeitores, aos quais deveríamos servir, dobrados pela gratidão e pela alegria, sem almejar posições, cargos, distinções, porque essa categoria agrada muito aos espíritos infelizes, às cidadanias das trevas. Nós vimos isso muito claramente no rumo do mundo de regeneração, né? Esquecemos-nos como ser leais, retos e simples para conosco mesmo, o semelhante e ante o Criador, de tal modo que a hipocrisia é o espírito do mundo e do tempo. Francisco de Assis, ele vem nos falar do que ele viveu. Quando a sua obra foi fundada, era para ser um casamento com a pobreza. E tão logo ele se afasta para as pregações, ao retornar, ela já tinha, pelos interesses de cargos, de projeções, ela já tinha se desviado totalmente, já tinha edifícios suntuosos, graus de intelectualidade. Francisco se desespera, vai até Clara, chorando, e diz: olha o que fizeram da minha obra. E Clara lhe diz afetuosamente: Francisco, a obra não é tua, desveste-te do orgulho, da prepotência e do egoísmo, porque a obra é do Cristo e Ele está cuidando dela. É isso que a gente precisa guardar no nosso coração. Esta obra é do Cristo, vai continuar sendo do Cristo. Ele, quando veio à Terra, poderia ter nascido da mais primorosa estirpe das famílias de Israel,
Mas o primeiro exemplo que ele quis nos deixar foi que para vencer o mundo não precisávamos estar abastados das coisas do mundo. E nasceu numa simples manjedoura. A manjedoura, que é aquele objeto onde os animais comem, ele já se anunciou como o alimento das nossas almas. Ele não ergueu a cabeça e não discutiu com os poderosos da terra, porque o reino dele não é deste mundo. A este mundo, e por ele lutam esses poderosos, para fincar os seus nomes em palcos ilusórios. Porque se nós falarmos aqui da história da humanidade, da sequência dos imperadores do grande Império Romano, com certeza a maior parte de nós não se lembrará. Mas nem que seja para combater, nenhum de nós desconhece o Cristo. O problema é que nós esquecemos do que ele veio nos pedir. E como médiuns, trabalhadores do Espiritismo, nós temos que nos desvestir desse egoísmo. Convido vocês à Gênesis, no capítulo 3, o bem e o mal, no item que fala sobre a inteligência e o instinto, porque o egoísmo é nascido no instinto de sobrevivência, mas quando alcançamos o patamar de humanidade, de espírito com letra maiúscula, quando nos reconhecemos uma individualidade, quando aprendemos a escolher porque atingimos o livre-arbítrio, nós fazemos desse instinto de preservação o egoísmo, tudo para nós em detrimento da miséria do outro. E estamos levando isso para dentro da casa espírita, quando deveríamos trazer tudo de dentro da casa espírita para a nossa vida aqui fora. Afinal de contas, quando nós desencarnarmos, nós não vamos apear da Terra, senão em qualquer parte do universo que fizermos por conquistar. Então, eles nos advertem muito, principalmente no parágrafo 22, dizendo assim: sois gentis com os desencarnados em aflição que vos visitam, em busca de harmonia e libertação. No entanto, voltai-vos uns contra os outros, como se fosseis chacais esfaimados por questiúnculas egóicas. Aí está a sensação do poder. É uma questiúncula egóica. E quando recorremos novamente à Gênese, pouco estudada, no capítulo 14, os fluidos, no seu item 45, que fala de obsessões e possessões que ganham largo domínio sobre os trabalhadores espíritas, né? Nós vamos ver, primeiro, no item 45, é preciso ter o direito de falar com autoridade. E esta autoridade, falar aos espíritos, não é dada senão a superioridade moral. E nós temos falado demais para os espíritos daquilo que não fazemos. Seja humilde, não guarde ódio, não planeje vingança, quando nós somos verdadeiros mestres nessas circunstâncias. E ele vai mais além. No item 49, ele coloca: a obsessão e a possessão são mais frequentemente individuais. Por vezes, são epidêmicas, quando uma nuvem de maus espíritos se abate sobre uma localidade. É como uma tropa de inimigos que vem invadi-la. E, neste caso, o número de indivíduos atingidos pode ser considerável. Como é que nós podemos servir numa obra cuja fundação antes da Terra aconteceu no mundo espiritual? Como é que nós podemos ter sido exaustivamente treinados
e aceitarmos previamente investirmos nos encargos e esquecermos disso, virmos nos combater uns aos outros, sem dar a obra que não é nossa, é do Cristo. Quem pensa que vai usar uma obra para eternizar o seu nome, pode eternizá-lo sim, mas lá na cidade das trevas, lembram? No rumo do mundo de regeneração, porque é só nesses lugares que o poder se debate entre si. E nós temos mais do que provas, e não estou falando de espiritismo, estamos falando da história da humanidade, que o poder nunca foi eternizado e que os poderosos estão em graves situações no mundo espiritual. É isso que nós estamos pleiteando para cada um de nós? Em Médiuns e Mediunidades, esse excelente livro de Viana de Carvalho, através de Divaldo, no seu capítulo 25, Médiuns Seguros, ele diz: o esforço constante desenvolvido pelo médium para domar as suas más inclinações e o egoísmo é a chaga da humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 913. E vencer os impulsos negativos credencia o médium à simpatia dos bons espíritos, que nele vem um instrumento útil para os objetivos elevados do bem. Vejam que os espíritos benfeitores não falam em objetivos pessoais. Os objetivos pessoais que incensam o nosso ego se transformarão, se não aprendermos a utilizá-los com sabedoria, se formos chamados aos cargos, se formos chamados. Quem pleiteia não merece, não faz por merecer, porque aquele que serve com amor, com devotamento, naturalmente transforma-se num líder, independente de ter uma nomeação. Então, nós temos que pensar, né? Aqui no parágrafo 33, que ele diz: o grande inimigo que precisa ser combatido é o egoísmo. E se nós formos ao capítulo 11 do Evangelho, no item 9, está muito claro que eles pedem, os benfeitores espirituais, e aqui assinado por Fénelon, né, uma mensagem em Bordeaux, em 1861, nos adverte quanto à necessidade imperiosa de combater o egoísmo. E adverte-nos com muito carinho no parágrafo 40. Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos que Deus é o amor. Então, o capítulo 11 do Evangelho, Instruções dos Espíritos, no item 8, a lei de amor precisa ser lida por todos os espíritas, principalmente aqueles que adentraram a casa espírita dizendo: eu vim para servir em qualquer circunstância. E a breve tempo esquecem-se totalmente disso. E eu encerro refazendo um diálogo entre o irmão Maceu e o próprio Francisco. E ele diz assim: tu não és belo, irmão Francisco, e todos correm para ver-te. Tu não és sábio, mas todos desejam se aconselhar contigo. E ainda, tu não és eloquente, contudo todos acorrem para te ouvir. Por que tu, irmão Francisco? Quase dizendo, por que não eu? Por que tu e não outro qualquer aproxima tanta gente em todas as extensões em que percorremos? Ó, Frei Maceu, eu agradeço a Deus por revelar as suas verdades às almas puras e bondosas. Onde foste buscar tanta sabedoria? Deus tem 1000 olhos
e não há para ele escuridão que não seja pura claridade. Escuta, irmão Maceu, não vendo ele na face da terra, criatura mais desprezível e mais insignificante, mais ridícula e incapaz do que eu, escolheu-me. Escolheu-me para ficar bem claro diante do mundo inteiro que o único que faz tudo é Ele. O único magnífico e soberano é Ele, Deus. Então, que esse último diálogo reverbere em nosso coração. O que é que nós queremos fazer? É para o mundo ou é para Deus? Muita paz e profunda gratidão. A gratidão é nossa, Eulália. Não poderíamos encerrar de forma mais bela o nosso estudo. Você nos trazendo essas passagens do nosso querido e doce Francisco de Assis. E você captou de forma muito profunda a essência das revelações que estão nesse capítulo sobre o nosso ego. Então, queridas amigas, Vânia, Gi, Eulália, nossa profunda gratidão por essa oportunidade e também nossa gratidão a todos que se reúnem para esses estudos, que possamos nos manter firmes nessa proposta de retirarmos o sumo daquilo que está aqui contido nesta obra magistral. Então, agradecemos a presença de todos e convidamos a nos reunirmos na próxima semana novamente. Um grande abraço a todos.